Bom, o que eu quero falar nesta noite? Eu quero falar da bem-aventurança do perdão de pecados que só Jesus pode dar. Perdão de pecados é uma bem-aventurança porque significa ter relacionamento reatado com Deus, ter vida espiritual e ter eternidade que só o Senhor pode dar, mas depende do perdão de pecados. Perdão de pecados, em primeiro lugar, é um ato de justiça de Deus, para depois ser um ato de misericórdia. Quem entender esse conceito, perceberá o caminho certo de ser o bem-aventurado pelo perdão de pecados com eternidade com Deus. Vou mostrar isso nas Escrituras, nós vamos passear pela Bíblia, nós vamos fazer isso de maneira dinâmica, deve abençoar a sua vida. Salmo 32, verso 1 e 2. Lendo na NVI, numa versão mais formal, lendo na NVI, como é feliz aquele. Numa versão mais formal, bem-aventurado aquele. Salmo 32, verso 1, 2. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. É feliz, é bem-aventurado aquele que Deus perdoa pecados. É feliz, é bem-aventurado porque agora é filho de Deus. É feliz, é bem-aventurado porque é perdoado, tem vida espiritual e vida eterna que só Deus pode dar. Mas o perdão de pecados não é um ato de capricho de Deus. É um ato de justiça para também ser um ato de misericórdia. Não é um capricho. Gosto de você, vou te perdoar. Não gosto de você, não vou perdoar. Hoje eu perdoo, amanhã eu não perdoo. Não funciona assim. Essa questão é tão complexa que tem a ver com decisão de Deus e caráter de Deus. Segundo as Escrituras, mais ou menos como nós, mas muito superior de cada um de nós, parecido conosco, mas muito mais superior. Quando você vai fazer alguma coisa, você planeja, não é verdade? Você começa, amanhã, segunda-feira, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O Senhor resolveu que quando Ele fosse criar todas as coisas, e a raça humana à sua imagem e semelhança, e quando essa raça humana, tendo a possibilidade de cair e se distanciar dele, tivesse caída, e ele quisesse perdoar pecados e reatar esse relacionamento, ele faria somente através de Jesus. Antes de Deus ter criado todas as coisas, antes de Deus ter criado a humanidade, antes de existir um pecador, Deus decidiu na eternidade, na Trindade. A palavra do Senhor diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Estou te falando isso só para você ter uma ideia de quanto o assunto é sério à luz de Deus. À luz de Deus, segundo a sua santidade, segundo a sua justiça, Ele só perdoa pecados através de Jesus. A luz de Deus só tem um caminho, é Jesus. A luz de Deus só sacia a sua justiça e o seu senso do certo ou correto, se Ele salvar através de Jesus, porque Ele decidiu antes da fundação do mundo. Com isso quer dizer que Deus excluiu todas as possibilidades. Ou seja, não vale se um pecador morrer pelo outro pecador, não vale para a justiça de Deus. Um animal morrer por um ser humano de simbolizar Jesus, mas não vale para a justiça de Deus. Há um arcanjo Miguel, por exemplo, poderia ter se tornado homem, morrido pelos nossos pecados, não vale para a justiça de Deus, e olha que seria moleza. Não sei como é que os seres espirituais fazem o que fazem, mas no livro de Gênesis, Jesus, que é eterno, apareceu para Abraão com 2 anjos, se materializaram
como seres humanos, comeram com Abraão e sumiram com o almoço e tudo. Desapareceram. Então o arcanjo poderia ter se tornado homem, mas na justiça de Deus não vale. Antes da fundação do mundo, Deus decidiu que a solução é essa. Uma das pessoas da Trindade, um com o Pai e com o Espírito, que é Deus, que é Senhor, que é Criador, só se Ele se tornasse homem, só se Ele tomasse a nossa culpa, só se Ele morresse em nosso lugar, senão não tem a bem-aventurança do perdão de pecados. Sendo isso verdade, o Senhor foi falando nas Escrituras. Está lá em Gênesis 3,15, mas nós não vamos ver. Está nas alianças dos patriarcas, mas nós não vamos ver. Está na lei de Moisés, simbolicamente, mas nós também não vamos ver. Está nos profetas com detalhes, mas nós não vamos ver, porque eu espero acabar o culto logo. Por isso que nós não vamos ver na Bíblia inteira. Mas nós veremos em 2 versos bem fundamentais que Jesus viria, se tornaria homem e morreria em nosso lugar. Isaías 53, está no Salmo 2, está no Salmo 22, está na simbologia dos sacrifícios da lei de Moisés, está na simbologia da Páscoa judaica, está na simbologia dos 2 bodes do dia da expiação. Jesus está na Bíblia inteira, porém veremos somente 2 versos. Isaías 53, verso 5, mas ele foi traspassado, perfurado, crucificado por causa das nossas transgressões, foi moído por causa das nossas iniquidades. Presta bem atenção, nossas transgressões, nossas iniquidades. Verso 6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Caiu sobre ele a iniquidade de todos nós. Caiu sobre ele o nosso pecado, a nossa culpa. Ele morreu a nossa morte, ele crucificado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades ou moído pelas nossas iniquidades. Então a palavra do Senhor dizia e mostrava que Jesus viria como decidido na eternidade. Ele se tornaria homem para morrer em nosso lugar. Seria morte substitutiva, seria morte vicária, não por causa de um pecado que ele tinha. Lembra que ele é eterno na Trindade. Ele se torna homem puramente santo, eterno, poderoso, santo, para morrer em nosso lugar, segundo a justiça de Deus. Morte de anjo em nosso lugar não valeria. Morte de um pecador pelo outro pecador não valeria. Morte de animal por nós só simbolizaria. Somente se ele se tornasse homem e morresse em nosso lugar. Como é somente por ele, só ele é o caminho para Deus, segundo a justiça de Deus. Seria muito melhor falar todas as religiões levam a Deus. Muito mais simpático. Seria muito melhor falar todos os caminhos levam para Deus. Muito bonito, muito simpático. Se dependesse de mim, teria pelo menos meia dúzia de caminhos para Deus. Não depende de mim, não depende das religiões, não depende de ninguém, depende do Criador. O Criador criou a raça humana à sua imagem e semelhança. Aos olhos do Criador, a raça humana é responsável. Aos olhos do Criador, ele só perdoa, ele só salva, ele só redime por meio da obra redentora de Jesus, como estabelecido na eternidade. Ele é o caminho para Deus, segundo a justiça de Deus, contra o nosso pecado. Perdão de pecados, em primeiro lugar, é um ato da justiça de Deus, para que ele seja um ato da misericórdia de Deus. Deus não perdoa pecados de qualquer maneira.
Deus perdoa pecados porque Jesus se tornou homem e foi crucificado por causa das nossas transgressões. A nossa impiedade caiu sobre ele. Ele é o Redentor, ele é o Salvador, como falado nas Escrituras. O tempo passou, chegou a hora de Jesus nascer. Como eu disse, está por toda a Bíblia, mas eu só mostraria em Isaías. Chegou a hora de Jesus nascer para que ele pudesse ser crucificado. Significa que a encarnação de Jesus seria milagrosa, como o Senhor assim disse que seria pelo profeta Isaías. Significa que a concepção em Maria seria pelo Espírito Santo, porque o eterno Filho de Deus na Trindade se tornaria homem. Sendo assim, o anjo Gabriel apareceu para Maria e começou a contar o caso. Maria, você vai ficar grávida e vai ser assim, 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 e você vai ter um filho, o nome dele é Jesus, significa Salvador, porque ele salvará o seu povo, não exclusivamente os judeus, pessoas de todas as nações, dos seus pecados. Maria entendeu mais ou menos o assunto e falou, mas eu não estou casada ainda. Ele falou, não preocupa, Maria, para Deus não haverá impossíveis. O Espírito Santo virá sobre você e pelo poder de Deus, o Filho de Deus vai se tornar homem. O Senhor, Jesus, o Salvador, vai se tornar homem. Maria captou e falou, faça a vontade de Deus na minha vida. Aquela cultura, os pais prometiam os filhos em casamento, não tinha namoro, uma série de coisas que tem na nossa cultura. José tinha que casar com ela, porque um estava prometido para o outro, mas ele estava achando que o negócio era uma fria, né? O José falou, eu vou picar a mula desse negócio aqui, porque a moça já está grávida. Enquanto ele considerava isso no seu coração, o anjo Gabriel apareceu para ele em sonho e falou, não temas receber Maria como sua esposa, o que está sendo gerado nela é pelo Espírito Santo. E o anjo Gabriel falou para José o que tinha dito para Maria, e o nome dele é Jesus, significa Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, para se cumprir o que diz a palavra do Senhor, que Deus se tornaria homem, o verbo se tornaria carne, Emmanuel, Deus conosco, para ser o caminho para Deus, o único caminho para Deus, que sacia a justiça de Deus. Por favor, abra sua Bíblia, capítulo 1, verso 20, abra sua Bíblia em Mateus 1, verso 20, Depois de ter pensado nisso, José está pensando em pular fora desse casamento. Mateus 1:20, apareceu um anjo do Senhor, em Lucas sabemos que é Gabriel, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, significa Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Então o Senhor disse aquilo que ele havia decidido na eternidade, aquilo que ele falou de várias formas. Então ele disse que ele se tornaria homem para ser traspassado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, para saciar a justiça de Deus, punindo o nosso pecado na morte dele em nosso lugar, para que em arrependimento de pecados e recebêssemos Jesus, fôssemos os bem-aventurados do Salmo 32. Bem-aventurado aquele que Deus perdoa pecados. Bem-aventurado aquele que Deus não atribui culpa. É bem-aventurado, é feliz, porque agora está reatado com o Criador. É bem-aventurado porque entrará na plenitude do reino de Deus. É bem-aventurado porque tem o Espírito Santo de Deus nele. É bem-aventurado porque, apesar de Deus nos levar por deserto,
e tribulações e situações, Ele está conosco para ouvir as orações e glorificar o nome dEle a despeito de qualquer situação. É bem-aventurado. Mas essa bem-aventurança é, em primeiro lugar, um ato de justiça de Deus contra o pecado, tomando Jesus no nosso lugar. Esse perdão não é um ato de capricho de Deus, é um ato de justiça de Deus, para que seja um ato de misericórdia e um ato de amor da parte de Deus. Chegou a hora dele nascer, o anjo Gabriel falou: ele vai nascer, ele é Jesus, ele é o Salvador, ele perdoará pecados. 30 anos depois estava lá João Batista dizendo: ele não só nasceu, mas ele está para se manifestar a qualquer momento. Ele é o Senhor, Ele é o Eterno, Ele é Deus que se fez carne. Eu sou a voz que clamo no deserto, preparando o caminho do Eterno, do Senhor. Ele é maior do que eu, Ele existia antes de mim. Eu não posso desatar-lhe nem as sandálias. Ele é muito maior que eu, importa que Ele cresça e eu diminua. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista falou. E ele pregava com tanto poder, com tanta unção, o pessoal confundia ele com o Messias. Ele dizia: eu não sou o Messias. E quando ele viu Jesus, ele falou: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus diz que ele é o Cordeiro, como decidido na eternidade. Sabe, quando a terra era sem forma e vazia, antes disso, milhões de anos haviam se passado e a terra era sem forma e vazia antes disso. E quando Deus deu vida abundante nesse planeta Terra, e Adão e Eva se separaram do Senhor, muito antes disso, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, como um único caminho para Deus. Tendo ele se tornado homem plenamente santo, só ele podia tomar o nosso lugar na cruz, como decisão da justiça de Deus. O anjo Miguel não servia, e a hora que ele podia se materializar. Um homem por um outro homem não valeria. Um animal por a raça humana também não valeria. Só se o próprio Criador morresse no nosso lugar. Por isso que ele é o único caminho para Deus. Nós seremos perseguidos por causa disso. Porque o mundo cada vez mais está politicamente correto. Todas as religiões são boas, não é que não tenha pontos positivos nelas, mas nenhuma delas salva. Tem todos os caminhos para Deus nessa humanidade. E você falar que só Jesus salva, você vai contra a cultura da humanidade, e nós seremos perseguidos por isso, e tem gente na terra sendo perseguida por isso. Porque em termos gerais, todo mundo crê em Deus, os muçulmanos, os judeus. Lá na ONU está proibido fazer discurso no nome de Jesus. Você pode começar em nome de Deus, mas você não pode começar em nome de Jesus. Se você falar em nome de Jesus, está fora. E nós seremos perseguidos porque Ele é o único caminho para Deus. Ele disse que o mundo, como o mundo odiou, o mundo nos odeia. Então seria melhor eu falar todos os caminhos levam a Deus, do ponto de vista da realidade humana, mas não seria certo, não seria bíblico, não saciaria a justiça de Deus, e teríamos excluído o Salvador de nossas vidas. Agora os discípulos estavam caminhando com Jesus, eles eram judeus, eles tinham um conceito de Messias que não envolvia a crucificação de Jesus pelos nossos pecados de maneira vicária, substitutiva. Jesus ia ter que ensinar isso. Eles haviam captado, se você ler a Bíblia prestando atenção, que Jesus era o Messias logo de cara. Porque logo de cara João Batista falou: é ele, é ele, é ele. Eles captaram. Tiago, André, eles captaram. Falaram com Pedro, que captou. Falaram com Natanael, que captou.
Ele duvidou que poderia ser de Nazaré, não deve ser, mas quando ele viu Jesus, ele captou. Os apóstolos captaram que ele era o Messias, mas com um conceito um pouco atrapalhado. Ele não ia sofrer na cruz. Lá em Cesareia de Filipe, perto do Monte Hermon, Jesus perguntou, eles tinham captado que ele era o Messias, eles conheciam os títulos do Messias, eles eram judeus. Jesus perguntou: o que dizem por aí sobre o Filho do Homem? Que é a mesma coisa que dizer, o que dizem por aí sobre o Messias, que era a mesma coisa que dizer, o que estão dizendo aí sobre mim, já que eles sabiam que ele era o Messias. Olharam para Jesus e falaram: olha, dizem que o Senhor é um dos profetas, dizem que o Senhor é Jeremias ou Elias, um dos profetas, e vocês? Pedro, parecendo aquele atacante do Corinthians chamado Jô, que está marcando gol sem parar, não é? Pedro acertou que nem aquele atacante. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: não foi carne e sangue que revelou, mas o meu Pai. Mas em seguida, quando Jesus falou dos sofrimentos do Messias, Pedro disse não, e Jesus falou: arreda Satanás. Mateus 16, verso 21, começou o processo de falar para eles que ele é o único caminho para Deus, para que tenhamos a bem-aventurança do perdão de pecados, porque ele é o Cordeiro de Deus, traspassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. A impiedade de nós todos caiu sobre ele. Mateus 16, verso 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. A partir daí, Jesus começou a falar claro: vocês são meus discípulos, vocês creem que eu sou o Messias, mas vocês precisam saber que está nas Escrituras que eu vou ser morto, e eu vou ressuscitar no terceiro dia, e isso é para perdão de pecados, é morte vicária, é morte substitutiva, é por isso que eu sou o Salvador. E o Senhor foi falando várias vezes, porque a Bíblia diz que ele falou várias vezes, várias vezes, como diz as Escrituras, mas principalmente quando ele decidiu que chegou a hora que ele iria para Jerusalém morrer. A partir daí ele disparou a falar sem parar. O Senhor foi falando várias vezes. Sabemos por um verso de Lucas que ele desceu com um bando de discípulos. Eu acho que ele desceu com uns 500 discípulos, porque depois houve uma aparição de ressurreição para 500 discípulos que tinham que ser testemunhas de todas as coisas. Mateus capítulo 20, verso 17. O Senhor Jesus vinha falando, mas agora ele vai caprichar. Mateus 20, 17. Enquanto estava subindo para Jerusalém para ser crucificado, Mateus 20, 17, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem, eles sabiam que referia-se a Jesus, será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoite e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. A partir daí começou a viagem para Jerusalém, e ele já anunciou: eu estou indo para lá, mas é por causa disso que eu estou indo lá. No Evangelho de João, 6 dias antes, os gregos procuram Jesus. E Jesus veio para ser o Salvador do mundo, porque ele é o único caminho para Deus. Ele não resolveu o problema do pecado só dos judeus, mas de toda a humanidade. Ele veio para que nós nos tornássemos os bem-aventurados de Salmo 32, verso 1 e 2. Então, 6 dias antes, os gregos procuraram Jesus. Estava um pouco fora de ordem, porque ele tinha que morrer, ressuscitar, subiu aos céus,
derramar o Espírito Santo sobre a igreja, que seria testemunha em todas as nações. Mas antes dele morrer e ressuscitar, os gregos procuraram Jesus, e Jesus falou: é porque está chegando a hora. O grão de trigo caindo na terra tem que morrer para produzir frutos. Ele referia-se à sua própria morte. Ele tinha que morrer na cruz para ser o Salvador do mundo. Jesus, como Deus encarnado, ele era perfeito, mas só através da sua morte na cruz que ele poderia ser o Salvador do mundo. Por isso que Hebreus diz que ele foi aperfeiçoado pela obediência, porque ele foi obediente até a morte de cruz, para que ele fosse o Salvador do mundo. Ali em João, do capítulo 3 em diante, ali no cenáculo, ele fala várias vezes da sua morte e ressurreição. Eu estou indo, para onde eu vou, vocês não podem ir, mas depois vocês me verão. A partir daí, Jesus fala várias vezes, eles vão mais ou menos entendendo, mas não gostando do assunto, e fazendo umas perguntas para Jesus: que negócio é esse do Senhor ir embora? Mas ali o Senhor fala claramente. Ali, já poucas horas antes dele ser preso. Mateus 26, verso 2, Mateus 26, verso 2, tendo eu citado várias vezes que Jesus falou da sua morte e ressurreição, aqui há 3 dias antes da crucificação, Mateus 26, 2, como vocês sabem, porque ele já tinha falado várias vezes, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Como vocês sabem, porque ele vinha falando desde Cesareia de Filipe, como vocês sabem, eu serei crucificado, eu vou ressuscitar no 3º dia, e é para perdão de pecados, segundo as Escrituras. Ele falou isso várias vezes. E aí, um pouquinho antes dele ir para o Getsêmani ser preso para ser crucificado, ele celebrou a Páscoa. Mateus 26, 26. Jesus vinha falando, falou várias vezes até esse momento, e agora fala pela última vez. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é o meu corpo. Verso 27, em seguida tomou o cálice, deu graças a Deus e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecado. Jesus falou claramente que ele estava morrendo naquela cruz, como havia sido outrora dito pelo Senhor, traspassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O Senhor fez cair sobre ele a impiedade de todos nós. O Filho de Deus se tornou homem para ser o Salvador do mundo. Segundo as Escrituras, anjo não serve, raça humana morrendo por raça humana não serve, animal morrendo por nós não serve, só tem uma solução para Deus. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto como uma decisão de Deus, para que fôssemos bem-aventurados. Não tem solução para pecado sem Jesus. Bem-aventurado aquele que Deus perdoa os pecados, as transgressões, e não imputa culpa, não contabiliza, não atribui culpa pelos pecados. Ele faz isso somente através de Jesus. Jesus tomou o nosso lugar na cruz, morreu a nossa morte, para que nós, quando recebêssemos em arrependimento de pecado e como Senhor de nossas vidas, fôssemos perdoados e tivéssemos vida eterna. Presta bem atenção aqui no que eu vou dizer, eu estou só citando a Bíblia. Não é muito simpático,
Mas se eu também não for pregar a Bíblia aqui, é melhor eu nem sair de casa. E nem sempre é tão simpático assim. Como é que você sabe que você tem a vida eterna? Se você receber Jesus como teu Senhor e Salvador, você é perdoado e tem a vida eterna. Aquele que recebe Jesus para valer, é perdoado e recebe o Espírito Santo. Não é que não vai ter luta com o pecado, que terá, tem todo um processo de santificação pelo Espírito Santo, todo um processo por meio de leitura da Bíblia e humilhação diante de Deus, para não só perdoar e libertar, mas você recebendo Jesus, você é perdoado e tem a vida eterna. Mas como é que eu posso saber? O apóstolo João diz que pode saber. Se você diz que o conhece e anda nas trevas, você não tem a vida eterna. É impossível você ser do Senhor e viver nas trevas. Não quer dizer que você viverá em plena perfeição, porque a palavra do Senhor diz que quando o Senhor se manifestar, nós seremos como Ele é, perfeito como Ele é. Mas a palavra do Senhor diz que os filhos de Deus não vivem escravizados no pecado e nem nas obras das trevas. Se eu falo que eu conheço e vivo nas trevas, eu não tenho a vida eterna, é isso que João falou. Mas quando eu recebo Jesus, Ele perdoa os pecados, o Salvador do mundo perdoa os pecados. O Salvador do mundo nos dá o Espírito Santo e nos dá a vida eterna. E nós sabemos que nós temos a vida eterna porque não vivemos nas trevas e o nosso espírito se entristece com o pecado. Quando você ouve palavrão, aquelas coisas de baixo calão, aquelas nojeiras, você sente tristeza. Com o ambiente tem blasfêmia, falação que não edifica, dói lá dentro. Aquele filme que você foi assistir, que parecia legal, e o negócio ficou meio impuro, sujão ali, não fez bem. Aquele dia que você bebeu um pouquinho, porque crente pode beber um pouquinho, não pode embriagar, bibibi, mas você ficou tontinho, aí você não se sentiu bem. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em você não tem parte com o pecado. O Santo Deus não tem parte com o pecado. Os serafins estão eternamente ao redor do trono, sobre o trono, falando santo, 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 porque Ele é santo. Com uma santidade que a gente não tem ideia aqui na terra. E Ele só salva se Ele nos declarar justo a partir da morte vicária do Cordeiro de Deus imaculado, que é o próprio Filho de Deus, que foi traspassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O Senhor fez cair sobre Ele o nosso pecado. Que a palavra de Deus ensina que não é o que eu faço para ser salvo. Não adianta eu vou falar não sei quantos Pai Nosso por dia. Vou parar de comer carne. Vou parar de comer ovo. Você pode mudar a dieta para ter saúde, mas para ser salvo não. Eu vou usar kippah de judeu, também não salva. Eu vou guardar o sábado, também não salva. Eu vou me circuncidar, não salva. Eu sou evangélico. Eu vou viver uma vida de jejum. É bom se humilhar diante de Deus, mas o jejum também não salva. Só tem um caminho para Deus: Jesus. Só tem um Salvador que saciou a justiça de Deus em nosso lugar, é Jesus. Perdão de pecados, em primeiro lugar, é um ato de justiça, para que seja um ato de misericórdia, e nós somos salvos quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Os evangélicos têm umas declarações aí que, não sei, viu? Não sei, viu? Dá no osso, irmão, de nervoso.
Crente gosta de falar que você pode ter Jesus como Salvador, mas você não tem Ele como Senhor. Se Ele não é o Senhor de sua vida, Ele não é o seu Salvador. Se Ele não é Senhor da sua vida, para você andar santidade diante de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, Ele não é o seu Salvador. Eu recebo Jesus e vivo nas trevas, vivo na desobediência, não tem possibilidade. João disse, se eu falar que eu conheço a Deus e ando nas trevas, não tem a vida eterna. Só tem salvação através de Jesus, não tem nada a ver com o que eu faço, tem a ver com Ele, mas eu tenho que recebê-lo em arrependimento de pecados e em fé que Ele vai fazer o que Ele faz, segundo a palavra de Deus. Chegou a hora de Jesus ser crucificado, para isso Ele veio. Ia ser muito complicado. Se você já tomou injeção ou já arrancou dente sem anestesia, você sabe quanto dói. Você deve ter imaginado que Jesus sofreu na cruz, que não teve anestesia nenhuma ali. Ele foi preso, ele foi espancado, depois ele foi açoitado, açoite do Império Romano, assim, deixava as costas totalmente carne exposta, sangrando. Ele já não tinha mais força para carregar a cruz, porque não tinha dormido, tinha sido espancado e tinha sangrado bastante. Se você já deu meio litro de sangue aí, já doou meio litro de sangue, dá uma molezinha, não é verdade? Jesus já tinha perdido o sangue. Ele não tinha força para carregar a cruz. Lá na crucificação, ele perdeu mais sangue ainda. Salmo 22, falando da crucificação de Jesus de maneira profética, fala do seu esgotamento físico e emocional na cruz. Também fala que os seus ossos não seriam quebrados, também falam que passariam ao pé da cruz, dizendo, salvou os outros, não pode salvar a si mesmo, ele não pode salvar a si mesmo. Ele decidiu lá com o Pai, com o Espírito Santo, que ele morreria em nosso lugar. Ele disse que ele é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não podia salvar a si mesmo. Ele tinha que morrer na cruz. O que ele fez lá para gritar, eu não sei, porque Jesus não tinha mais força. Antes de morrer, Jesus gritou, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aquilo que eu vim fazer, está feito. Aquilo que os profetas falaram que eu ia fazer, está feito. Aquilo que eu falei tantas vezes para os apóstolos, está feito. Aquilo que Jesus disse, como vocês sabem, eu estou indo lá morrer, ressuscitar, vai estar feito. Eu estou morrendo por eles. Eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Jesus estava morrendo até pelos soldados que o matavam. Por isso que ele dizia, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa os seus pecados. Porque Jesus estava morrendo, inclusive, por eles. E eles cumpriam as Escrituras, sem saber que estavam cumprindo as Escrituras. Eles matavam Jesus, como a palavra do Senhor diz, que ele morreria em nosso lugar. Aí Jesus ressuscitou dos mortos. E ele apareceu várias vezes para os discípulos. No primeiro dia, para várias pessoas, eu estou encurtando aqui. Mas eles tinham que ir para a Galileia, teriam um encontro lá. Do jeito que o Evangelho de Mateus desenvolve o texto, a gente fica com a impressão que o encontro da Galileia foi esse de Mateus. Lá em Mateus, possivelmente diante dos seus 500 discípulos ou até mais, ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então lá na Galileia, ele teve esse encontro e disse, agora vocês terão que anunciar para todas as nações de que tem um Salvador e um caminho para Deus. Mas a palavra do Senhor também diz que Jesus, depois que se encontrou com eles na Galileia, mandou todo mundo de volta para a Judéia. Vocês vão ficar na Judéia.
Vocês vão esperar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Voltaram para a Judéia. Jesus apareceu para eles e deu uma aula que eu morro de inveja. Lucas 24, verso 44. Eu morro de inveja porque eu imagino quão boa foi. Eu morro de inveja porque era Jesus ensinando. Eu morro de inveja, mas eu imagino os textos que ele usou desde Gênesis. Jesus vai dar uma aula antes de subir aos céus de Betânia. Lucas 24, verso 44. E disse-lhes, Lucas 24, 44, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Muitas vezes era necessário que se cumprisse tudo que ao meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Muitas vezes ele falou, 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse, verso 46, está escrito que o Messias haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome, se pregasse arrependimento para perdão de pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. É no nome de Jesus, por causa da pessoa e obra de Jesus, porque ele é o único caminho para Deus, como decidido antes da fundação do mundo, é em Jesus. Segundo as Escrituras, estava profetizado, o Cristo padeceria, morreria, ressuscitaria no terceiro dia, padeceria de maneira vicária, substitutiva, traspassado pelos nossos pecados. A última vez que ele falou antes de ser crucificado, segurando o copo de vinho, falou, eu simbolizo o meu sangue, derramado para perdão de pecados, como está nas Escrituras, ensinado várias vezes, e agora, antes de subir aos céus, ensinado pela última vez antes da crucificação, na Páscoa judaica, agora, última vez, antes de subir aos céus, que em seu nome, através do único Senhor e Salvador, se pregasse arrependimento para perdão de pecados. Ele fez o que ele tinha que fazer. E o que Deus espera de nós é que nós reconheçamos que somos pecadores, não estamos à luz da santidade de Deus, cometemos abominações diante de Deus. Ele nos perdoa através de Jesus, porque Jesus tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte. Quando em arrependimento eu recebo como Senhor e Salvador, Ele me perdoa os pecados e me dá a vida eterna que só Ele pode dar. Salmo 32, verso 1 e 2, só se cumpre através de Jesus. Bem-aventurado aquele que Deus perdoa os pecados e não atribui culpa. É, em primeiro lugar, um ato de justiça de Deus, através da pessoa e obra de Jesus, para depois ser um ato de misericórdia. Agora, Jesus fez o que tinha que fazer. Deus enviou o seu Filho e ele disse, está consumado. Mas tem uma outra coisa que precisa acontecer, para que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados. Deus espera que agora a igreja cheia do Espírito Santo pregue o Evangelho. Se você ler a Bíblia prestando atenção, o nosso Senhor e Salvador perdoa os nossos pecados. Se você prestar atenção, não é por causa da minha dignidade, não é nem porque eu orei muito, ainda que orar tenha propósito, não é o que salva, mas tem propósito. Não é porque eu jejuei muito, o jejum tem propósito, mas não é o que salva. Não é porque eu li muito a Bíblia, é importante ler as Escrituras, mas não é o que salva. O que salva é Jesus. Em seu nome prega arrependimento para perdão de pecados.
Não há nenhum outro Senhor que possa salvar, e só tem um Senhor nos céus e na terra. Não há nenhum outro caminho para Deus, sem menosprezar religiões do ponto de vista de querer ser indelicado, mas eu preciso dizer que nenhuma religião da face da terra salva, quem salva é Jesus. Até entre os evangélicos tem uma vertente aí, que nem sempre os evangélicos acham ela muito evangélica, mas tem uma igreja por aí que diz que para ser salvo você tem que ser daquela igreja. Se você for daquela igreja, você está salvo. Eu preciso dizer que igreja nenhuma salva, inclusive essa aqui. Quem salva é Jesus. Se a igreja for boa, ela pregará as Escrituras. Se a igreja for boa, ela será formada de discípulos de Jesus, que geram discípulos de Jesus. Se a igreja for boa, nós vamos ser ensinados, exortados na palavra e vamos querer dar frutos. É isso mais ou menos que eu falo na primeira aula do curso de preparo missionário, exatamente este assunto. Se nós vamos enviar missionários para o mundo, se nós vamos pagar o preço de ser um missionário, se nós vamos ser intercessores do mundo, pelas situações lá do Nordeste, como o pastor Jonathan tem enfatizado, outras regiões do mundo, só se nós tivermos a convicção que só Jesus salva, porque se houver outro caminho para Deus, eu cruzo o braço, mas se é só Ele que salva, então em seu nome, o Evangelho tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado, para que haja arrependimento, para perdão de pecados em todas as nações. Só por causa desse verso, só por causa de Mateus 28, não, por causa da Bíblia inteira. Ele foi pré-anunciado como Senhor, o Salvador, desde os profetas, desde os Salmos, desde a lei de Moisés. No Novo Testamento você tem o cumprimento, mas ele foi pré-anunciado, só ele é o caminho para Deus. E foi o que os apóstolos finalmente entenderam. Atos capítulo 4, eu falei que eu ia fazer um passeio. Se você não for computador e eu olhando para você, você não parece ser Windows nem Apple, você deve esquecer tudo que eu te falei daqui meia hora. Que eu fiz um passeio bem dos bons e bem longo na Bíblia. Mas eu quero falar para você que está sendo gravado para você ouvir inúmeras vezes, porque Deus quer te usá-lo para a glória dele. Ali em Atos, Pedro e João, um paralítico havia sido curado, milagre de Deus, foram colocados diante do Sinédrio. Alguns meses atrás, Pedro estava morrendo de medo no pátio, na casa de Caifás, mas agora diante do Sinédrio, lá estavam 71 homens influentes dos assuntos religiosos, lá estava Caifás e Pedro disse, Atos 4, nós estamos sendo inquiridos aqui por causa de um milagre. Verso 10, Atos 4:10, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aqui curado diante de vocês. Verso 11, Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, mas ele é a pedra angular, sem ele não tem salvador, sem ele não tem salvação. Verso 12, Pedro pregando, segundo o ensino de Jesus, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Pedro pregava, Paulo pregava, Paulo falava, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Só o Evangelho salva, e a boa nova do Evangelho é a boa nova de Jesus, como previamente anunciado, veio, morreu, ressuscitou, está vivo, é o Senhor, e só Ele perdoa pecados. É só através dele que nós somos bem-aventurados, só através dele que somos salvos.
O perdão de pecados, em primeiro lugar, é um ato da justiça de Deus, para depois ser um ato da misericórdia de Deus. E é de graça, é segundo a graça de Deus. Não é pelo que eu fiz ou você faz, mas pelo que Jesus fez por nós. Mas para sermos salvos em sincero arrependimento de pecados, nós o recebemos como Senhor e Salvador, para termos o Espírito Santo e andarmos na luz como o Senhor está na luz. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, na plenitude do reino de Deus, você só terá as pessoas salvas através de Jesus. Ninguém estará na plenitude do reino de Deus, porque foi religioso desta ou daquela religião mundial, desse ou daquela religião maior ou menor, ou porque então fez boas obras, ajudou os pobres. Ajudar os pobres é bom, mas não salva. Ajudar os pobres é inclusive bíblico. Inclusive nós temos que ajudar os pobres. Mas quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Estou terminando Apocalipse, capítulo 5. João estava tendo essa visão. E havia um livro com juízo de Deus até a plenitude do reino de Deus. Ninguém era digno de abrir o livro. Nenhum dos caminhos chamados caminhos que levam a Deus é digno de abrir o livro. E João chorava porque o livro estava fechado. Então um dos anciãos, Apocalipse 5, verso 5, então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, é um dos títulos de Jesus nas profecias. A raiz de Davi é um dos títulos de Jesus em Isaías. Venceu para abrir o livro e os seus selos. Verso 6, então eu vi um cordeiro, parecia ter estado morto de pé no centro do trono. Verso 7, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele tanto está no centro do trono, como ele também recebe do Pai que está no trono, porque a Trindade é assim mesmo. Ele recebe o livro, ele é o digno para abrir o livro dos juízos de Deus até a plenitude do reino. Então os 24 anciãos se prostram e começam a cantar, verso 9. Nós vamos cantar essa música lá na plenitude do reino de Deus, tá bom? Não impede de cantar aqui na terra, mas nós vamos cantar lá com os milhões e milhões e milhões, na verdade mais de bilhões de salvos. Verso 9, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, na plenitude do reino de Deus. Só terá salvo, comprado pelo sangue de Cristo. Na plenitude do reino de Deus, só haverá bem-aventurado que Deus perdoou os pecados por causa do sangue de Cristo. Antes de ser crucificado, ele pegou o vinho e disse: simboliza o meu sangue derramado para perdão de pecados. É por meio do sacrifício dele na cruz que Deus perdoa os nossos pecados, quando nós o recebemos com arrependimento e fé como Senhor e Salvador. Quando nós o recebemos, somos salvos por causa dele e não por causa do que nós fazemos. Comprados, pessoa de toda a tribo, língua, povo e nação. Se você ler Apocalipse, não precisa entender tudo, você quer saber, nem os pastores entendem tudo. Tem determinadas linguagens simbólicas ali, muito difíceis de saber exatamente o que é. Mas se você ler Apocalipse, prestando atenção quantas vezes fala de Jesus, do sangue de Jesus, do Cordeiro, se torna um livro muito edificante. Se você tiver uma ideia do esboço, também ajuda a você perceber o que Deus está falando ali no livro. Precisa ter orientação de Apocalipse antes de ler Apocalipse, senão você vai boiar muito. Mas ali em Apocalipse não existe um salvo que não tenha sido pelo Salvador Jesus.
que não tenha sido comprado pelo sangue de Jesus. Ele é o único caminho para Deus, porque Deus estabeleceu na sua justiça antes da fundação do mundo. Antes que houvesse criação, houvesse Adão, houvesse Eva, ele disse: o meu filho morrerá pela humanidade, só isso sacia a minha justiça. E quando eles se arrependerem e o receberem como Senhor e Salvador, por causa dele, perdoou todos os pecados. Sabe o pecado que você nem cometeu ainda? Você já está perdoado em Cristo Jesus. Claro que se você é do Senhor, você sente que pecado é pecado e você tem uma vida de confissão. Mas ele perdoa de todos os nossos pecados, porque ele morreu por nós ali na cruz. Salmo 32 fala dessa bem-aventurança, uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que Deus perdoa os pecados e não atribui culpa. Ele faz isso através da pessoa e obra de Jesus. Tendo ele feito isso através da pessoa e obra de Jesus, ele quer nos usar para sermos os evangelistas que temos que ser, para que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados em todas as nações. Já somos salvos, mas não tem problema nenhum orar recebendo Jesus de novo, confessando que ele é nosso Senhor e o nosso Salvador, e não tem nenhum problema falar para o Senhor: Senhor, mas eu podia estar evangelizando um pouco mais, eu podia estar compartilhando um pouco mais, eu podia estar me tornando um discípulo que vai gerar discípulos, eu poderia fazer alguma diferença com as minhas férias e alguma viagem como dessas do Nordeste. Os alunos acabaram de voltar de uma viagem à tribo Chavantes, lá no Mato Grosso, e foram tão abençoados. Teve uma visitação de Deus lá no culto de ceia, e choraram, e foi uma bênção. Vamos orar confessando que Jesus é o nosso Senhor, Salvador, e sem motivação de culpa, porque não produz, simplesmente falando para o Senhor: agora que eu sei que eu tenho que evangelizar e estou meio paradinho, me unja aí com teu Espírito Santo, que eu quero pôr fogo aqui em Araçariguama, eu quero pôr fogo por onde eu passar, eu não quero só comer coxinha no final do culto. Aliás, não tem coxinha para você comer, nem que você quisesse. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos fazer uma oração coletiva. Aí diante do Senhor, só Jesus perdoa pecados. Só Ele é o caminho para Deus. Não tem nada a ver com arrogância evangélica. Tem a ver com as Escrituras. Faz 500 anos que Lutero começou a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante é nada mais, nada menos do que eu acabo de pregar nesta noite. Segundo as Escrituras, Deus salva através de Cristo Jesus, mediante a fé, segundo a graça de Deus. Isto é a Reforma Protestante. E como é obra de Deus e não obra humana, só Deus é digno de honra e de glória por causa da nossa salvação e por causa do que Ele é. Isto é a Reforma Protestante. Ela vai completar 500 anos agora em outubro. Diante do Senhor, se o Espírito Santo te incomodou, confesse pecado a Deus. Se você está se sentindo um pouco assim, despreparado para evangelizar, um pouco meio parado, isso é meio normal, irmão, a gente nunca sente preparado. Você acha que eu levanto aqui para pregar me achando muito preparado? Antes de pregar o estudo, eu oro, estou lá achando: não sei não, misericórdia, Senhor, misericórdia. Enche com o Espírito. É assim que a gente prega, é assim que a gente evangeliza, na dependência de Deus. A gente nunca fica bom, e se ficar bom, está ruim. Está bom quando somos dependentes do Senhor. Aí aonde você está, fala: Senhor, me ajuda, me unge, que eu possa pregar no nome de Jesus arrependimento para a salvação,
que eu me disponha, que eu faça a diferença, que eu seja de um discipulado, que eu vou em visitas, que eu participe, que eu me envolva. E quando eu estiver trabalhando, Senhor, me sentindo assim, meio despreparado, parece que não vai dar certo, é a essa hora que Deus quer te usar, porque a glória é só dele. Mantenha espírito de oração, dependência de Deus, e Deus te usará. Aí onde você está, faça essa oração, repetindo para Deus: Pai amado, mais alto, Pai amado, eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. Ele morreu naquela cruz por mim. Eu peço perdão dos meus pecados e confio nele e nele somente para ser salvo. Senhor amado, apesar das minhas fraquezas, apesar de achar que o Senhor não me usará, eu disponho a minha vida nas tuas mãos. Eu quero ser um daqueles que no nome de Jesus prega arrependimento para perdão de pecados. Usa a minha vida para a glória do nome do Senhor. Amém.